Olá, boa noite a todos. Você que está nos acompanhando aqui, né? Daqui a pouquinho teremos a continuidade da nossa Semana Mais Fogo Jardim Caraí. E hoje quem vai trazer a palavra para nós será o pastor Hélio Peixoto, com uma preciosa mensagem que certamente será bênção para nossas vidas. Mas antes, rapidamente, eu gostaria de conversar com você sobre semente de crescimento, né? E compartilhando um texto lá em Atos, no capítulo 2, nos versículos 43 a 45, porque é importante nós estarmos conscientes de que a nossa igreja, né, a igreja como um todo, local, ela precisa também de recursos para continuar operando, tá certo? A igreja está de portas fechadas nesse momento, mas ela continua muito ativa. Você está ligado comigo nisso? Maravilha! Então, pega isso. Versículo 43 diz assim a palavra do Senhor: em cada alma havia temor. Guarda isso. Aqui está refletindo como era o comportamento, o coração dos cristãos, né, dos convertidos lá da igreja primitiva, né? Então diz lá o seguinte: em cada alma havia temor. E no versículo 44 continua: todos os que creram estavam juntos. Diga comigo, juntos. É isso aí. Um ao outro, ligado de coração, coração a coração. E tinham tudo em comum. Ou seja, a minha vida, a minha preocupação era também a preocupação de olhar para o próximo, não é? Então é isso aí. Chegavam ao ponto, diz no versículo 45, que eles vendiam as suas próprias propriedades, ou seja, os seus bens, e distribuíam o seu produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Então, não há tempo mais próprio para nós estarmos conscientes de que precisamos compartilhar os nossos recursos, não somente através dos dízimos, que eu quero te agradecer, você que tem sido fiel aí com os dízimos com a nossa igreja local de Jardim Caraí, Academia da Fé, muito obrigado, tá? Mas também nesse tempo, se você quiser trazer uma oferta específica para nós estarmos apoiando, ajudando algumas famílias que temos feito, tá certo? Algumas famílias, inclusive da nossa igreja, têm passado por algumas necessidades, assim, urgentes, emergenciais, não é? Nós temos acompanhado algumas famílias e todas elas estão sendo orientadas a buscarem aí os auxílios de governos, né? Seja prefeitura, seja governo federal e tal, aquilo que é possível, mas acontece que essas ajudas estão demorando para sair, não é? Então, é urgente nós estarmos presentes, contribuindo e ajudando com cestas básicas, com necessidades realmente de primeira, itens, né, e gastos de primeiras necessidades. Então, você que tem o seu coração movido nessa direção, você pode contribuir da mesma forma, né, nessa conta da nossa igreja. Nós temos a conta no Banco Itaú, agência 4895, conta 14681, dígito 1. E se for preciso, você digitar o CNPJ, está lá, 30183396000, contra dígito 10. Repetindo, agência 4895 do Banco Itaú, conta corrente 14681, dígito 1. Então você pode depositar ou fazer uma transferência específica para essa conta corrente. É assim que nós estamos procedendo nesse tempo. Você que está aí não tem possibilidades, né, de fazer uma transferência online, e eu te recomendo, novamente, não saia para ir a banco, por favor. Não devemos sair de casa nem para ir ao banco, tá bom? Guarda aí o seu valor, que logo, logo estaremos retornando e a igreja local estará aberta e todos nós reunidos lá. E você poderá trazer o seu dízimo, a sua oferta na igreja local presencialmente. Mas você que tem essa possibilidade, eu te peço e te agradeço de antemão por essa generosidade do teu coração. Tá legal? E você que quer contribuir novamente, especificamente para essa ação da igreja junto a essas famílias que estão precisando nesse momento, nós estaremos agindo via Mãos de Compaixão, né? Que é o braço do nosso ministério que procura tratar dessas ofertas específicas também. Então você depositará o teu valor, né? O valor nessa mesma conta corrente da nossa igreja, e enviará um WhatsApp para esse número aqui, ó, o WhatsApp da Comunicação AF Jardim Caraí, que é esse número que você está vendo na tela, 21 96708-7113, tá legal? Então você cadastra esse número no seu celular, envia um WhatsApp lá e nos avisando: olha, depositei tal valor num tal dia, ou então, se você puder, envia uma foto do seu comprovante
do banco da sua transferência. Tá legal? Então eu quero te agradecer demais por esse apoio. Você que entende que a igreja local ela precisa continuar com seus trabalhos e nós estamos continuando de verdade. Temos compromissos ainda a serem cumpridos. Início de mês aí de novo, né? E aí temos realmente compromissos a serem cumpridos diante de várias situações. Eu quero agradecer a tua fidelidade e a generosidade do teu coração. Amém, querido? Deus te abençoe tremendamente e vamos seguindo aqui para a palavra do pastor Hélio Peixoto, que certamente vai nos abençoar poderosamente. Receba aí em nome de Jesus. Um forte abraço. Muito bem, pessoal. Pessoal aí de Jardim Caraí. Aproveitando essa oportunidade para gravar algo para vocês, né, para colocar no coração de vocês. Tem sido um tempo de meditação, né, um tempo que Deus tem dado à sua igreja. Eu venho falando isso direto aqui. Uma oportunidade de nós estarmos mais na palavra, de meditarmos, de ouvirmos mais de Deus, a sua direção. Termos uma maior sensibilidade para reconhecer a voz dele. Porque Deus todo dia ele fala, todo dia ele me direciona, ele tranquiliza o meu coração, né? Ele estabelece o nosso viver e é muito importante você entender isso, que você está vivendo debaixo do propósito de Deus. Há um propósito maravilhoso, eu venho repetindo isso, né? Para toda a igreja do Senhor, né? Eu tenho mandado isso para fora também como mensagem, que Deus não faz nada fora de propósito. Então você está e eu também vivendo um propósito de Deus. Então aproveite esses dias para que você possa ler mais a palavra, que você possa ter um tempo mais com Ele, para você ser edificado. E eu quero compartilhar aqui pelo menos uns 10, 15 minutos contigo de algo que está no meu coração, eu venho estudando, para a gente compreender, né? Nós lembramos aí uma passagem de Jesus que está lá em João, capítulo 10, né? Que o ladrão ele veio, no verso número 10, para matar, roubar e destruir, não é isso? Mas aí Jesus dá uma declaração, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E eu venho meditando e pensando sobre esse conteúdo que está todo sobre o Novo Testamento, né? Você vai encontrar não só os apóstolos, mas Jesus também falando muito sobre isso, principalmente na carta, no Evangelho de João, né? João fala bastante na sua carta também sobre isso, que quem tem a vida tem Jesus, quem tem Jesus tem a vida, e Jesus também disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É super legal, né, a gente poder pensar sobre isso, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas isso é uma declaração extremamente importante que nós temos que pegar todo o conteúdo disso. Por que é que Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida? Então é importante, e eu quero compartilhar um pedaço de algo que eu vou falar ao longo de semanas, nessas mensagens de 5 minutos, eu já vou aproveitar e mandar para vocês um pedacinho, né, dessa série de mensagens que eu estarei fazendo também aqui na nossa igreja, aqui na Tijuca, mas compartilho isso com vocês que são aí de Jardim Caraí, né? E eu quero falar um pouquinho sobre a razão dessa manifestação, porque Jesus falou, eu vim para que tenham vida. O que aconteceu, vamos dizer assim, qual foi o motivo de Jesus compartilhar essa palavra conosco, dizendo, eu vim para que tenham vida. Então isso como igreja, eu e você como igreja, nós temos que ter muito bem isso assentado no nosso coração. Nós temos que ter uma compreensão boa no nosso espírito para entender a obra da cruz do Calvário. Eu quero ler mais uns 3 versículos acompanhando aqui, ó, falando sobre a vida de Deus, porque quando Jesus diz lá, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, em algumas versões fala sobre transbordar, né? É um negócio maravilhoso, queridos. Eu quero te falar que essa palavra no grego é zoe, né? É a vida de Deus, é a origem, é essa vida que é Ele é a vida, você entende? Não existe nada fora da vida, aquilo que a gente considera morte, que muitas vezes a gente tem um fundamento de ser algo físico, fulano de tal morreu. Do ponto de vista do mundo do espírito, a morte é simplesmente a ausência da vida. E Deus, ele preenche todas as coisas. O que ele não preenche chama-se morte.
Tá bom? São conceitos importantes porque são conceitos do mundo do espírito e da verdade. Ok? Aonde não está a vida, lá está a morte. É só para você entender isso, né? Ponha isso nessa dimensão do teu coração. Então veja, Zoe, a vida de Deus. Eu lendo uma passagem, gostei demais, e eu quero ver com você, que está aqui justamente em Atos capítulo 5, né, no verso número 18. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. E depois está dizendo assim, ó, mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, levou eles para fora e disse, olha só o que o anjo disse para eles, vão para o templo e digam às pessoas, ao povo, todas as palavras, veja que coisa interessante, gente, perdão, todas as palavras dessa vida. Meu Deus! E aí eu fiquei impressionado com isso, eu falei, todas essas palavras dessa vida, que vida? É a vida que a gente vive aqui? Não, gente. Todas as palavras dessa vida, a vida de Deus, chamada Zoe, a próprio Jesus, ele é a vida. Digam todas as palavras dessa vida. E nós sabemos que então os discípulos, eles obedeceram, e no verso número 21 está escrito que eles então ao amanhecer entraram no templo e começaram a ensinar, a declarar toda essa verdade chamada vida de Deus. A vida de Deus é Ele, o Senhor Jesus. Eles começaram a ensinar tudo isso. João capítulo 3 está lá e a gente conhece que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para todo aquele que nele crê não morra. Olha a separação, morte e vida. Então, no momento que eu e você, nós cremos, isso é importante para nós como igreja, termos muito bem essa identidade assentada no nosso coração, nós somos filhos vivos, novas criaturas. Nós estamos do lado da vida. Nós estamos agora agregados à vida. Há uma palavra muito legal sobre unidade. Nós estamos agora na unidade dessa vida. Ok? Nós somos um espírito com Deus. É por isso que nós somos da família de Deus. Muito bom, né? E essa foi a obra da cruz do Calvário. O amor dele foi tão grande que ele falou, não vou deixar vocês separados de mim. Isso chama-se morte. A morte é a separação de Deus, da vida dele. Não, eu amo vocês demais. Então é o seguinte, estou liberando o meu filho. Meu filho é a vida. Para que através da morte de vocês que ele vai levar essa substituição, né? E nós sabemos, como está escrito lá em 2 Coríntios 5, 21, ele se fez pecado, natureza pecadora, morte, para que nós pudéssemos ser feitos a justiça de Deus. Então, ele liberou para todo aquele que nele crê. Olha que legal. Em João 14, nós conhecemos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todos esses versos, e vários versos, inúmeros versos falando sobre o conteúdo de vida eterna, é um conteúdo da vida de Deus. Não é uma vida, eu vim para que tenham vida em abundância nesse conteúdo desse mundo, uma vida bios, né? Uma vida, não é esse conteúdo da carne, não é esse conteúdo lá de fora, natural, é um conteúdo interior, é um conteúdo no meu espírito. Eu vim para que você tenha vida no espírito, Elinho, e a tenha ao ponto de transbordar, cara. Transbordar. Essa é a verdade de Deus para a nossa vida. Então é preciso a gente entender rapidinho, eu quero passar isso para vocês, esse significado, porque eu tenho que entender a razão da sua manifestação, né? E Deus tem um propósito. Você sabe que lá em Gênesis, no capítulo 1, 26, está escrito que Deus falou assim, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Não é maravilhoso isso? Porque nós somos o único ser criado por Deus, a sua imagem e semelhança. Veja que interessante no verso número 17, lá diz assim, ó, veja, assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Nós fomos criados na mesma classe de Deus, gente, nessa mesma genética, isso é que é legal, olha, o homem, ele foi criado com a genética de Deus, um ser espiritual com a natureza de Deus fazendo parte do seu interior. Só estou, talvez, lembrando para vocês conceitos que são importantes para você compreender isso. Olha a paixão de Deus, fazer um ser
semelhante a ele, em caráter. Ele é ser espiritual vivo, nós também fomos criados, nós somos da mesma classe. Não é maravilhoso? De maneira simples, eu quero te falar, é uma duplicata em espécie. E você medita sobre isso, você se sente valorizado, você vê, meu Deus, que isso? Que coisa tremenda, né? Assim Deus criou o homem, nessa forma, nessa condição. E agora imagina, ele cheio da vida de Deus, como era Adão e Eva, naquela condição. E nós sabemos que então Deus fez isso, e está escrito aí, ó, olha que legal. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, não é isso? E soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E quando ele fala soprou sobre ele, nas suas narinas, o fôlego de vida, ó, é ele. Soprou ele mesmo no homem. O homem passou a existir porque nós nascemos da natureza dele. Isso é... Só para te dizer algo como é fantástico, veja só que coisa interessante. A minha filha, vou dar um exemplo, falando sobre Isabela. Então ela carrega a minha característica, porque ela nasceu da minha natureza e da minha esposa, obviamente. Agora você vê que coisa legal? A Isabela carrega a minha identidade genética. Só que a Isabela é Isabela. Ela é uma pessoa. E eu sou o Hélio, uma outra pessoa. Mas eu sou o pai dela. Então ela leva a minha identidade. Assim é Deus. Eu não sou Deus, mas eu sou filho. Filho do meu pai, que me criou porque eu tenho a identidade genética dele. Gente, isso é poderoso demais. Isso é poderoso demais. Você tem que entender isso. É poderoso demais. Eu não sou um largado, coitado, meu Deus, quem sou eu? Não, nós somos filhos. Essa identidade de adoção é tão poderosa, cara, porque ela é uma identidade libertadora. Quando Deus disse lá adoção de filhos, naquele momento eu passei a receber a natureza de Deus novamente pela obra da cruz do Calvário, eu me tornei liberto de um império das trevas, do diabo, de uma natureza que me escravizava para a eternidade. Então eu saí da morte e fui para a vida. Meu Deus! Tá certo? Olha que identidade. Ao ponto de nós chamarmos Deus, o nosso Criador, obviamente, como nosso Pai. E é verdade, porque eu tenho a identidade dele. Então valorize a tua vida nesse conteúdo. Valorize os dias de hoje que nós estamos vivendo, onde está se falando muito sobre morte. Valorize a vida. Ok? Está falando de morte direto. É tantos casos e não sei o quê. É mais um e tal. Para de ouvir isso. Não funciona, querido. Você não tem que meditar nisso. Você não precisa ser informado dessas coisas. Esse mundo está em falência. Preguei isso recentemente na igreja. E vou continuar nesse domingo falando um pouquinho mais sobre essa falência e como a gente vive fora dessa falência. Não tem como. Nós não estamos falidos no reino de Deus. Nós estamos cheios de vida, da vida de Deus em nós. A natureza dele. Eu sou filho. No mundo do Espírito, se nós enxergássemos, você ia encontrar luz dentro de você. Ok? Nós estamos em trevas. Então não é momento para falarmos de morte. É momento para nós declararmos e agradecermos a Deus com ações de graça sobre a vida de Deus. Sobre a vida de Deus, o retorno da vida de Deus através da obra da cruz do Calvário, nos abençoando todos os dias. Se você tem vida, a vida zoe de Deus, eu quero te falar que você tem tudo. Você é assistido, você é fortalecido, você tem alegria, você tem a força, você tem a visão, você é renovado, você recebe compreensão, porque você está na luz. Você tem vida, você tem tudo, não precisamos de mais nada, não precisamos andar angustiados, andarmos preocupados, andarmos ansiosos por coisas do dia a dia, como vai ser, meu Deus. Esse mundo pode acabar, eu estou e você também em Cristo Jesus. Eu e você temos a vida para a eternidade. Através de uma obra que foi conquistada. É muito importante nos dias de hoje conversarmos sobre isso. Nós não somos uma igreja acuada num cantinho, onde está sofrendo, oh meu Deus, como é que vai ser? Essa visão é muito natural. Nós já fomos libertos e transportados para o reino do nosso Pai Celestial por essa obra maravilhosa, onde Jesus levou a minha morte e entregou a vida dele para que eu e você possamos viver para a eternidade. Um ser espiritual vivo, ele trouxe de volta tudo isso, queridos. Tá certo?
Então eu queria colocar isso aí no teu coração como um recado, né, breve aí no teu espírito sobre isso, para que você compreenda no momento em que nós estamos vivendo hoje, com tudo isso está acontecendo, de você compreender que você foi selado com a vida de Deus. Igreja de Jardim Caraí, vocês todos aí, parem para pensar e meditar ao longo desse mês, ao longo desses dias, dessa vida que já está em vocês. O Espírito Santo testifica, está lá em Romanos 8, no verso 16, que nós somos filhos de Deus. Nós somos co-herdeiros de Deus, com Jesus, co-herdeiros de Jesus também. Olha que coisa tremenda, isso está lá em Romanos, né, no capítulo 8. Leia Romanos capítulo 8, que vai te abençoar demais. E meditar nessa tranquilidade que você é assistido, que nós já estamos do lado vencedor, nós já chegamos no reino. Eu não preciso participar desse mundo falido, nem ficar preocupado com o dia de amanhã, porque Deus trará os seus cuidados e Ele nos abençoará, cuidará de mim e de você, porque nós estamos no propósito dEle. Como igreja, nós somos o propósito dEle. Então não fique desinserido disso. Então esse é o meu recado, é o meu carinho por vocês, amo vocês de paixão. Assim que tudo isso aí chegar um momento de terminar, a gente vai poder estar junto, vou estar aí compartilhando mais dessa palavra, que tem outros conteúdos sobre isso, legal? Mas deixa isso aí como um recado para o teu coração. Jardim Caraí, te amo demais, igreja. Um abraço para os seus pastores, pastor Rodrigo, o pastor Rafael, o pastor Sérgio. Um grande abraço para todos que servem aí, estão nessa igreja. Eu amo vocês e a gente se vê. Um grande abraço.